quero te convidar a orar junto comigo mais uma vez. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar, pedindo para que o Senhor continue falando aos nossos corações, trazendo vida, entendimento, revelação da sua palavra, em nome de Jesus. Pai Celeste, nós te damos graças pelo privilégio de estarmos aqui nessa manhã, e nós estamos aqui reunidos em teu nome, e pedimos que mais uma vez a tua palavra seja liberada com vida, com graça, com poder, com unção, e que possamos ser nutridos, fortalecidos, edificados, encorajados pela tua palavra. Nós te pedimos, conceda-nos espírito de sabedoria e de revelação. Ilumina os olhos do nosso coração, do nosso entendimento, desvenda os nossos olhos, remova todo véu, toda cegueira nessa hora, mas que na tua luz possamos ver a luz e conhecer todas as coisas. Estamos aqui como teus filhos e filhas, teus servos e servas, estamos aqui como teu exército, a sua família, a sua lavoura. Nós somos a tua noiva, somos o teu corpo, somos rebanho do seu pastoreio. E nessa manhã nós queremos nos assentar aos teus pés, mais uma vez, e nos alimentar de ti, e nos alimentar do pão que sai da tua boca, em nome de Jesus. Diga comigo amém. Abra sua Bíblia em Provérbios, no capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 20. Se puder projetar, por gentileza, na revista atualizada. Provérbios, capítulo 4, verso 20. Diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Atentar às palavras, inclinar os ouvidos é importante, mas olha o que vem em seguida no texto, no verso 21, que diz: não os deixe apartar-se dos teus olhos, ou seja, não deixe que a palavra saia dos seus olhos, não deixe que o meu ensino, a minha instrução, saia do seu campo de visão, mas guarda-os no mais íntimo do seu coração. A maneira de você manter a palavra diante dos seus olhos é guardando a palavra no mais íntimo do seu coração. O coração é a chave. Em Israel, no Muro das Lamentações, alguns judeus têm o costume de ter uma caixinha preta amarrada na testa, chamada de tefilim, e eles ficam intercedendo, orando ali diante do Muro das Lamentações com essa caixinha preta amarrada na testa, e dentro dela tem um texto de Deuteronômio capítulo 6, no verso 8, que diz para manter a palavra por frontal entre os olhos. É claro que eles, de forma religiosa, tomam isso de forma literal, mas nós cremos que há algo espiritual e mais profundo envolvido nisso. Ter a palavra diante dos olhos significa ver a palavra de Deus, ou ter uma imagem daquilo que a palavra diz no seu coração. E logo em seguida o texto diz que nós devemos então guardar ou entesourar essa palavra no mais íntimo do nosso coração. No verso 22 e 23, ele vai afirmar: porque dele procede saúde e vida, mas também procede doença e morte. Na realidade, tudo depende da imagem que você tem no seu coração. Tudo aquilo que acontece ao nosso redor, na sua vida, primeiro foi uma imagem no seu coração. Então, se você não gosta daquilo que você está vendo ao seu derredor, primeiro você precisa mudar o seu coração. Agora, como que fazemos isso de forma prática? Eu creio que isso é um princípio, uma chave ministerial, que eu quero compartilhar com você nessa manhã, que para mim, na minha experiência, no meu ministério, tem feito uma diferença muito grande. Mas para você entender como que esse princípio funciona e como ele se aplica, primeiro você precisa entender como que funciona o coração. Eu sei que eu estou falando aqui para um grupo de pastores e pastoras, homens que conhecem muito da palavra de Deus,
mas há um princípio que eu gosto muito da exegese, que é o princípio da primeira menção. A primeira vez que uma palavra, um nome, um evento, uma profecia, a primeira vez que algo é mencionado na palavra de Deus, nos dá o seu significado ou o seu sentido em linhas gerais em toda a Escritura, nas menções posteriores. A primeira vez que a palavra coração é mencionada na Bíblia está em Gênesis, no capítulo 6, no verso 5. Eu não sei se é possível esse texto especificamente projetar na revista atualizada, mas Gênesis, aliás, revista corrigida, perdão. Gênesis, capítulo 6, no verso 5, diz assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Preste atenção, o texto diz a imaginação do coração. Ele não está falando sobre a imaginação da mente, mas uma imaginação do coração. Porque a maneira como o nosso coração funciona é com imagens. O que significa isso? É que na palavra de Deus, de acordo com o princípio da primeira menção, como nós estamos vendo, o nosso coração funciona com imagens. A maneira como nós somos educados ou ensinados ou instruídos é baseado no raciocínio lógico. Quando você lê um texto, por exemplo, logo você quer saber qual que é o sentido do texto, o significado do texto, ou o ensinamento ou a lição que está por detrás daquele texto que você está lendo. Porque a nossa educação é baseada no racional, no lógico. E é assim que a educação ocidental funciona. Nós temos a tendência de sempre olhar as coisas por essa ótica, dessa maneira. E não há nada de errado nisso. Mas nos tempos bíblicos se aprendia por meio de imagens. Tudo era feito por meio de imagens. A imagem esclarecia qualquer questão. A nossa mente é lógica, a nossa mente é racional, mas o nosso coração funciona com imagens. Então o texto de Gênesis 5 diz: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração. Porque Deus olha e enxerga as imagens que nós temos no nosso coração. Aquilo que nós vemos no nosso coração, para Deus já é um fato, já está acontecendo. Então veja novamente Provérbios 4, verso 21, e vamos ler até o verso 23. Provérbios 4, 21, que diz: não as deixe apartar-se dos teus olhos, guarda no mais íntimo do teu coração. Verso 22, porque são vida para os que as acham, e saúde para todo o seu corpo. 23, vamos ler todos juntos em uma só voz. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. É do coração que procedem as imagens que você faz. E você tende a se relacionar com essas imagens que você tem no seu coração. Então quero te perguntar, quais são as imagens que você tem? Porque você tem uma imagem no seu coração a respeito de você. Você tem uma imagem a respeito do seu futuro. Você tem uma imagem a respeito do seu casamento. Você tem uma imagem dentro de você a respeito dos seus filhos. Você tem uma imagem dentro de você a respeito do seu ministério. Você tem imagens dentro de você. E essas imagens vão se tornando realidade nas suas circunstâncias. Essas imagens são como quase que profecias autoinduzidas, porque você mesmo leva essas imagens a se cumprirem quando você visualiza e enxerga as coisas dessa maneira. Eu mesmo já experimentei isso várias vezes. E você, por exemplo, que é um líder de célula, talvez já teve uma experiência assim, a respeito da imagem que você tem dentro de você, da sua célula. E talvez você tenha uma imagem, que é uma imagem
natural, uma imagem carnal, e você só consegue enxergar pela ótica natural. E logo você pensa, essa semana eu preciso ministrar na célula e vou encarar aquele povo desanimado, descomprometido, que tudo para eles é difícil demais, custoso demais, qualquer desafio que é proposto a eles. Preste atenção, você não está falando com ninguém, você não está necessariamente verbalizando essas coisas, mas tudo isso é uma imagem que você tem dentro de você, no seu coração. E quando você chega na reunião da célula, aquela imagem acontece, aquela imagem se torna real. Mas antes das coisas acontecerem, primeiro as coisas acontecem no coração. Antes do homem se tornar mal, ou completamente mal, como o texto diz em Gênesis 6:5, antes do homem se tornar completamente perverso, Deus viu em Gênesis 6:5 que as imagens que o homem tinha no seu coração eram imagens perversas. Por quê? Porque aquilo que você imagina tende a acontecer ao seu derredor. Então preste atenção, se você não está contente com aquilo que você está vendo, se você não está contente com aquilo que você está enxergando hoje, o princípio é: mude o seu coração. Mude o seu coração. Aquilo que você está vendo ao seu derredor, as circunstâncias que você está enxergando hoje, primeiro foram imagens no seu coração. Quando você olha para os seus filhos, talvez você precisa mudar a imagem que você tem dentro de você a respeito dos seus filhos, e enxergá-los como homens ou mulheres que foram separados por Deus, consagrados a Deus, enxergá-los assim: meus filhos são abençoados, meus filhos são servos de Deus, eles vão crescer, eles vão florescer, eles vão frutificar, eles vão prosperar e serão homens e mulheres de Deus. Então você define qual que é a imagem que você tem dentro de você. Qual que é a imagem que você tem a respeito do seu marido ou da sua esposa? Você define essa imagem, e talvez você precisa mudar essa imagem, ou alterar essa imagem que você tem no seu coração, porque o seu coração é como uma fonte, e Jesus disse que o homem bom, do bom tesouro do seu coração, ele tira coisas boas, e o homem mau, ele tira coisas ruins. E muitos de nós aqui, talvez não temos a ideia do tanto que essas imagens que nós temos dentro de nós tem tanto poder. Mas eu quero desafiar você nessa manhã, e quero te encorajar a você ter dentro de você uma imagem correta daquilo que você deseja ver. Eu tenho aprendido que muitas pessoas acreditam que as imagens que elas possuem dentro delas são coisas inofensivas, mas o diabo, ele procura construir imagens dentro de você. Esse é o princípio da pornografia, por exemplo. Será que alguém que é viciado em pornografia, ou alguém que se alimenta disso, ele usa a parte lógica da mente? Será que tem algo de lógico em olhar aquilo? Não há nada de lógico, mas preste atenção, ele cria uma imagem, e aquelas cenas que ele está se alimentando delas, vai formar uma imagem no seu coração, e aquilo que você imagina, mais cedo ou mais tarde vai se tornar uma prática. Então na realidade nós imaginamos coisas, constantemente nós imaginamos coisas. Na verdade, nós criamos verdadeiras novelas dentro de nós. E essa é a maneira como o diabo faz. O diabo, ele sempre procura construir imagens dentro de você. Imagens que, se você nutri-las, cultivá-las, mais cedo ou mais tarde elas se tornarão realidades. Porque é assim que funciona. Preste atenção. Imagens geram pensamentos. Pensamentos geram palavras, e palavras geram circunstâncias. Vamos falar todos juntos, diga comigo: imagens geram pensamentos, pensamentos
geram palavras, e palavras geram circunstâncias. É assim que as coisas acontecem. Mas tudo começa com uma imagem. Você tem uma imagem do seu marido dentro de você. Essa imagem se torna um pensamento. Mais cedo ou mais tarde, esses pensamentos serão transformados em palavras, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. E se o seu coração estiver cheio de imagens ruins, essas imagens vão gerar palavras. Em algum momento você vai verbalizar e confessar aquilo que você está vendo dentro de você. Talvez você não fala para ele, porque ele poderia ficar ofendido, magoado com o que ouviria de você. Mas talvez você fala para você mesmo, ou você fala para os seus filhos. Mas o que você precisa entender é que essas palavras vão gerar circunstâncias. Que circunstâncias são essas? Por exemplo, você não pode ser abençoado por aquilo que você desonra. Você não tem aquilo que você não atribui valor. Aquilo que você desonra, você afasta de você. Então, se você não está contente com o casamento, ou se você não está tendo o casamento que você gostaria de ter, começa a mudar a imagem dentro de você. Se você não está tendo os filhos que gostaria de ter, comece a mudar a imagem dos seus filhos dentro de você. Se você não está tendo a igreja que gostaria de ter, ou o ministério que gostaria de ter, comece mudando a imagem que você tem dentro de você a respeito da sua igreja, a respeito do seu ministério. O apóstolo Paulo nos ensina: a ninguém conheçamos segundo a carne. Conhecer segundo a carne é conhecer por uma ótica natural. Enxergar segundo a carne é enxergar pelos olhos naturais. Se eu, como pastor, enxergar o rebanho que eu pastoreio segundo a carne, qual será o resultado? Eu vou me encher de fé, de ousadia, ou a incredulidade vai encontrar espaço no meu coração? Então tudo depende da imagem que você tem dentro de você. Nós não devemos conhecer ninguém ou enxergar ninguém segundo a carne, mas devemos ter um olhar profético ou um olhar espiritual, enxergar como Deus vê, ter as imagens que nasceram no coração de Deus dentro de nós, para que possamos falar como Ele fala. E as palavras que nós falamos são sementes. Eu lembro que há 10 anos atrás, quando eu comecei a pastorear a igreja que eu pastorei hoje, uma igreja numa região bem populosa de Belo Horizonte, um bairro chamado Venda Nova, uma igreja com quase 70 anos de idade. Eu substituí um pastor que tinha quase essa idade também, que era um grande pai para aquela igreja, mas os últimos pastores que tinham passado por ela já eram pastores que já estavam quase se aposentando. Então era uma igreja que tinha vários desafios, uma média de 20 a 30 pessoas, arrecadava R$3.000 por mês. Eu pregava em cultos para 3, 5 pessoas, uma estrutura física muito limitada, uma capelinha para no máximo 70 pessoas. E o principal desafio, a minha pouca idade, eu tinha apenas 19 anos. E realmente foi um grande desafio. Porque eu lembro que no culto que eu fui assumir como pastor, meus pais estavam lá, todas as pessoas foram cumprimentar o meu pai achando que ele seria o pastor da igreja. Eu lembro que no culto de nomeação, quando eu recebi a nomeação do bispo, alguns pastores que já me conheciam foram me cumprimentar no final dizendo assim, que o bispo tinha me dado de presente uma cabeça de porco. Eu não entendia nada do que era aquilo, mas imaginava que não era algo tão bom assim. Mas enfim, foi de fato um grande desafio. Eu saí de um seminário, eu tive várias oportunidades e portas abertas, mas aquela que eu senti paz no meu coração foi essa. E eu lembro que eu saí do seminário cuspindo fogo, achando que o meu ministério seria para grandes multidões, e de repente eu pregava para 3 pessoas, 5 pessoas, quando era avivamento dava 20 pessoas num culto. Uma igreja completamente tradicional, muito conservadora,
não poderia nem bater palma, por exemplo. Os irmãos, durante o momento de louvor e adoração, todos ficavam sentados. Foram vários desafios e paradigmas que foi necessário mudar ali. Mas eu lembro que em vários momentos de crise, e pensando em desistir logo no primeiro ano, o Espírito Santo trouxe claro ao meu coração, dizendo que o meu chamado é para treinar líderes e investir em pessoas. E eu tenho um encargo muito grande pelo Ministério do Ensino, então isso trouxe paz no meu coração. Porque para treinar líderes você não precisa de uma estrutura física extraordinária, você não precisa de muito recurso financeiro, você precisa apenas de pessoas dispostas a receberem esse investimento e esse treinamento. Então foi o que eu me dispus a começar a fazer. Então eu mesmo escrevia as apostilas, eu mesmo diagramava, eu mesmo imprimia, encadernava, para no outro dia dar um treinamento, para ver algo começar a acontecer. Mas eu lembro que nessa crise eu disse assim, tudo bem, o meu chamado é para treinar líderes, mas aonde estão esses líderes? E o Espírito Santo me disse, são essas pessoas que estão aí com você. Eu disse assim, mas eu não enxergo eles assim. E aí o Senhor me ensinou, você não enxerga eles assim, porque você não tem os meus olhos. Passa a enxergá-los como eu enxergo. E você vai ver um exército de líderes sendo levantado nesse lugar. E aí eu entendi que todo pastor ou pastora, todo líder, para ser frutífero, ser bem-sucedido e ser próspero na obra que ele está edificando, ele precisa ter uma visão de fé. Ele precisa ter uma visão profética a respeito daquela obra, daquele ministério. E foi o que eu procurei fazer. Eu procurei criar uma imagem diferente no meu coração a respeito daquelas pessoas. Eu mudei a imagem que eu tinha dentro de mim a respeito de mim mesmo, a respeito daquela igreja local, daquele ministério, uma igreja que passou anos, mais de 10 anos, sem batizar uma pessoa. E o crescimento que tinha era praticamente um crescimento vegetativo, de pessoas que casavam e tinham filhos, e a igreja ia crescendo assim, dessa forma. Mas não era uma igreja que não tinha nenhuma perspectiva missionária. Mas eu comecei a mudar a imagem que eu tinha dentro de mim. E eu já tinha aprendido a respeito dos princípios da fé e da importância de manter a tomada da fé ligada. Então toda reunião podia ter 3 pessoas. Eu começava dizendo assim, eu quero pedir para esse exército de líderes ficar de pé. E as pessoas ficavam assim, tadinho desse menino, bem intencionado ele, esforçado ele. Mas toda reunião, não importa a quantidade de pessoas que tinha ali, eu dizia, eu quero pedir para essa grande multidão, esse exército de líderes se colocar de pé. Preste atenção, mude a imagem que você tem no seu coração. Porque essas imagens vão gerar pensamentos que geram palavras, e palavras geram circunstâncias. As palavras que saem da nossa boca, elas são sementes, e nós vamos colher conforme a semeadura que nós temos feito. Então você não pode enxergar a sua equipe segundo a carne, o seu rebanho pela ótica natural, porque você vai ficar desanimado, incrédulo, mas você precisa enxergar pela ótica do Espírito. Eu sempre aprendo esse princípio com o apóstolo Paulo. Eu gosto de falar sobre isso porque para mim tem sido uma verdade tão poderosa. Quando você olha para Paulo escrevendo a carta para a igreja em Corinto, que para mim é um consolo, quando eu estou em crise com a minha igreja, eu vou estudar essa carta, porque se tinha uma igreja com problema, com confusão, é essa igreja em Corinto. Você sabe disso. Eles se embriagavam com a ceia, eles tinham um mau uso dos dons espirituais, era um povo dividido, um povo carnal, tinham problemas com casamento, um jovem mantinha relação sexual com a mulher do seu pai. Alguns não acreditavam naquela igreja que Cristo tinha ressuscitado dentre os mortos, outros queriam se batizar por alguns parentes que já haviam morrido, gostavam de comer uma comida de despacho de macumba. Quando tinham problemas entre eles, resolviam nos tribunais seculares, enfim, tudo quanto é tipo de confusão tinha nessa igreja.
E Paulo então escrevendo a carta para responder perguntas, para pastorear aquela igreja, para fazer alguns ajustes. Como que Paulo começa a carta? Ele começa dizendo o quê? Eu nem sei se eu posso chamar vocês de igreja. É assim que Paulo escreve nos primeiros versículos da carta. O que ele diz? Eu dou graças a Deus por vocês. Não, peraí, Paulo. Você está dando graças a Deus por esses irmãos? E ele continua dizendo, porque o testemunho de Cristo tem sido confirmado entre vós. Eu sei que vocês beberam vinho demais na ceia passada, mas olha, vocês são um povo enriquecido em tudo, cheios de sabedoria e de conhecimento. Não falta nenhum dom espiritual entre vocês. A maneira como Paulo introduz a carta, e quando você olha para o conteúdo da carta, nem parece que ele está se referindo à mesma igreja. Por que Paulo dava graças por aqueles irmãos? E dizia que o testemunho de Cristo estava sendo confirmado entre eles. Porque Paulo não enxergava aquela igreja por uma ótica natural. Paulo não enxergava aquela igreja por uma ótica carnal. Paulo enxergava aquela igreja como Deus a enxerga, santa, sem defeitos, glorificada. Ou seja, se você quer ser bem-sucedido nesse desafio de pastorear uma obra prevalecente, de edificar um ministério bem-sucedido, preste atenção, você precisa ter uma visão profética, uma visão de fé a respeito da obra que você está edificando. Então diga para o seu vizinho, mude a imagem. Diga para ele, mude a imagem que você tem no seu coração. Nós estamos rodeados de imagens, na TV, no celular, pela internet, na cidade, no outdoor, o tempo inteiro estamos vendo coisas, enxergando coisas, não necessariamente estamos raciocinando a respeito delas, analisando essas imagens, estamos apenas vendo. Você está vendo coisas o tempo inteiro, e são coisas que o tempo inteiro enchem o seu coração. E o diabo sabe disso. Por isso o diabo procura construir imagens dentro de você. Mas eu amo a palavra de Deus, porque Deus, Ele também procura construir imagens dentro de nós. Amém, queridos? Há imagens que nasceram no coração de Deus ao seu respeito e ao respeito do seu ministério. Às vezes eu enxergo a Bíblia como um grande livro de fotografias, imagens de fé. Eu quero compartilhar com vocês alguns exemplos disso. Projeta para mim, por gentileza, o Salmo 23. Aqui nós temos uma imagem, uma fotografia, uma imagem que Deus procura construir dentro de nós. O Salmo 23, a partir do verso 1, diz assim, leia comigo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, verso 3, todos juntos, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, verso 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam, verso 5, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Verso 6, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Preste atenção, isso aqui é uma imagem, é uma fotografia, não é para você ficar ponderando ou analisando, é na realidade para você criar uma imagem dentro de você. Ele é o meu pastor, e por isso de nada eu tenho falta, e Ele tem suprido todas as minhas necessidades. Ele me leva a pastos verdejantes, Ele me conduz a águas tranquilas. Alguém pode dizer amém em nome de Jesus? Ele me guia pelas veredas da justiça. Preste atenção, em todo tempo o pronome está sendo Ele. Ele me leva, Ele me guia, Ele me conduz. Mas olha o verso 4, de repente o pronome muda e diz, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Preste atenção, não foi Ele que te levou para lá,
Foi você que resolveu ir sozinho. De vez em quando você resolve dar uma volta pelo vale da sombra da morte. Mas o seu pastor, ele só te guia a pastos verdejantes. Ele só te leva a águas tranquilas. E ele só te guia pelas veredas da justiça. Mas de vez em quando você resolve ir dar uma volta no vale da sombra da morte. E alguns crentes religiosos pensam o quê? Que nesse momento, Deus vira para ele e diz: você fez essa escolha, agora se vira. Você tomou essa decisão, agora você com seus problemas. Mas o salmista diz diferente, ele afirma, verso 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. Ele está com você também no vale da sombra da morte. E o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preste atenção, estou te mostrando. Na verdade, esse texto é uma imagem. Uma imagem que você precisa construir dentro de você. Salmo 1, por exemplo, é uma outra fotografia de fé. Salmo 1, a partir do verso 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha o verso 2. Antes o seu prazer está onde? Na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. O verso 3, leia comigo bem forte. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz, ele será bem-sucedido. Preste atenção, isso é uma imagem. Você tem que enxergar a imagem ou visualizar a cena. O Senhor está dizendo que você é como essa árvore que foi plantada junto a ribeiros de águas. Preste atenção, essa árvore não nasceu por um acaso, ela foi plantada por alguém ali. E aquele que plantou é aquele que cultiva essa árvore. Ele planta essa árvore no lugar de águas correntes, águas abundantes, aonde não te faltará nada, onde não te faltará suprimento, onde não te faltará respostas, não te faltará direção, não te faltará estratégias, ferramentas, nada. E Ele te fará ser bem-sucedido em tudo aquilo que você fizer. Você é essa árvore. Você precisa se ver assim. Ou seja, a imagem que o diabo procura construir dentro de você, a respeito do seu ministério, a respeito dos seus discípulos, das suas ovelhas, são imagens de fracasso, são imagens de derrota, em que as coisas não irão acontecer, em que você não será bem-sucedido, em que em algum momento algo de muito ruim irá acontecer. Mas o Senhor está te dizendo nessa manhã, mude a imagem que você tem dentro de você. Mude a imagem. Salmo 28, a partir do verso 1, vá lá comigo agora, veja esse texto. Salmo 128, a partir do verso 1, 128, ele diz assim: bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O verso 2 diz: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Nenhum amém. Vou te dar mais uma oportunidade. Do trabalho da tua mão você vai comer. Feliz serás, e tudo te irá bem. Quantos creem nessa verdade? Ah, mas eu não sei, as coisas não estão indo tão bem assim na minha igreja. Preste atenção, a Bíblia está dizendo tudo te irá bem. Ah, mas como que você explica então que nem tudo tem ido bem? Não terminou ainda, filho, espera terminar, porque no final tudo te irá bem. Todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Mas como que vai acontecer? Eu não sei. Não é sábio perguntar para Deus como que Ele fará. Tudo que você precisa saber é que Ele fará. E que no final tudo te irá bem. Porque essa é a promessa da palavra de Deus. Feliz serás e tudo te irá bem. E você vai comer do trabalho das suas mãos. Você não vai depender de ninguém. Você não vai depender de nenhum recurso da sede regional. Você não vai depender do seu SD. Tudo te irá bem, e do trabalho das suas mãos você comerá. Essa é a imagem que Deus quer que você crie dentro de você. Aleluia. Olha o verso 3 diz: tua esposa
no interior da tua casa será como videira frutífera. Aleluia. Acho que é difícil pensar em videira por aqui. Verso 3, querido. Mas pensa então, sei lá, numa mangueira. Aleluia. Carregada de mangas, cheias de beleza, cheias de aroma, cheias de frescor, de frutificação. O salmista está dizendo que nós devemos criar uma imagem dentro de nós. Mas pastor, não é bem essa mulher que eu tenho dentro da minha casa. Mas é isso que eu estou te falando. Mude a imagem que você tem dentro de você. Amém, meus irmãos? E é essa mulher que você vai ter. Porque antes das coisas acontecerem ao seu derredor, primeiro elas acontecem no seu coração. Olha o que diz no verso ainda. Teus filhos, verso 3, serão como rebentos da oliveira ao redor da tua mesa. Aleluia. O que é oliveira na Bíblia? Ela produz azeitonas. Da onde vem o azeite? O azeite nos fala de unção. Seus filhos são ungidos do Senhor, separados, escolhidos, consagrados. Pastor, mas não é essa imagem que eu estou vendo a respeito do Juninho. Então mude a imagem que você tem dentro de você do Juninho. Porque essas imagens tendem a se tornar realidades. Deixa eu te ensinar algo bem simples. Não estou te falando nada tão profundo, mas eu estou te ensinando talvez um princípio. Não adianta tentar mudar as coisas, se primeiro não mudar o seu coração. Se você quer ver coisas maiores na sua igreja local, um tempo de abundância e de frutificação, primeiro você precisa mudar a imagem que você tem dentro de você. Não é apenas falar. Você precisa primeiro ver, enxergar dentro de você. Abraão é um exemplo disso. A Bíblia fala que Deus chama Abraão e diz que ele seria pai de nações. Só que tinha um problema. Você conhece a história bíblica e sabe que ele não tinha filhos. Deus então chama Abraão e libera uma palavra para ele. Preste atenção. Ele estava com dificuldade de crer na promessa de Deus. Então olha o que Deus diz para Abraão. Gênesis capítulo 13, no verso 14 até o 16. Acompanhe comigo. Gênesis 13, verso 14, que diz assim: ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Em outras palavras, Deus está dizendo: olha, Abraão, cria uma imagem, veja, construa essa imagem dentro de você, porque toda essa terra que você está vendo, eu darei a você e darei a sua descendência para sempre. Eu não quero que você analise a respeito disso, eu não quero que você pondere nada, como que eu vou fazer, com qual poder que eu vou fazer, apenas cria uma imagem e veja, tudo isso vai acontecer. E o verso 16 ele continua dizendo, leia comigo: farei a tua descendência, eu quero te ouvir, como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a sua descendência. Abraão se sentia abatido, mas Deus havia liberado uma palavra sobre ele. E Deus chama Abraão e começa a construir uma imagem dentro dele. Farei a tua descendência como o pó da terra. O que tem mais em Israel? É pó. Uma região cheia de desertos. Abraão agora poderia enxergar o pó da terra e ver a face incontáveis dos filhos e dos seus descendentes que Deus daria a ele. Preste atenção, mas ele ainda não tinha filho nenhum. Mas Deus estava construindo uma imagem. Deus estava mudando a imagem que ele tinha no seu coração. Você dá conta de contar o pó da areia, o pó da terra? Não pode, mas assim será a sua descendência, Abraão. Mas eu não tenho filho, não importa. Enche o seu coração com essa imagem. Enxergue em cada grão de areia os filhos incontáveis que eu vou dar para você. E se você for capaz de ampliar a imagem desse pequeno pó, desse pequeno grão, você vai enxergar nele um bebezinho gritando: papai Abraão, são os seus filhos que eu vou dar para você. Aleluia.
E quando você estiver andando e levantar a poeira, você vai enxergar na poeira as multidões incontáveis de filhos que serão gerados através de você. Primeiro você precisa ver. Primeiro você precisa mudar a imagem que você tem dentro de você. Para Deus fazer, primeiro Ele muda a imagem que você tem no seu coração. Primeiro Ele muda a imagem que você carrega, que foi construída dentro de você. Porque se você está enxergando uma imagem ruim, não tem como Deus fazer. Porque tudo procede do seu coração. As coisas que têm valor, as fontes da vida, a fé, procede do coração. Então muda a imagem que você tem no seu coração. Abraão tinha dificuldade de permanecer crendo. Tinha dificuldade de permanecer firme na promessa de Deus. Talvez assim como muitos de nós que estão aqui nessa manhã. Deus então, mais uma vez, libera uma palavra sobre ele, lá em Gênesis 15, no verso 1, projeta por gentileza. Mais uma vez, Deus chama Abrão e diz para ele no verso 1, depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo. E o teu galardão será sobremodo grande. Verso 2, respondeu Abrão, Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Verso 3, disse mais Abrão, a mim não concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Verso 4, a isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse, leia comigo, por gentileza, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E ele disse, será assim a tua posteridade. Primeiro o Senhor disse, olha para o pó, assim será a sua descendência. Mas Abraão, ele foi se esquecendo, parando de exercitar. A imagem foi se desvanecendo dentro dele, se apagando dentro dele. E o Senhor agora fala para ele o seguinte, olha para o céu, conte as estrelas. Será que você consegue contá-las? Porque assim será a sua descendência. O que Deus está fazendo com Abrão? Construindo uma imagem. Qualquer imagem que você tem dentro de você, a respeito daquilo que Deus fará nos próximos anos. Qualquer imagem que você tem no seu coração. Qualquer imagem que você tem a respeito dessa região eclesiástica. Qualquer imagem que você tem dentro de você a respeito da sua igreja local. Quais são as imagens que foram construídas dentro de você? Eu creio que é tempo de abundância, de uma grande colheita que será feita na história. Eu creio que nos nossos dias, nos dias da nossa oportunidade, a maior colheita da história da igreja será feita na nossa geração. E eu não digo isso como uma frase de efeito para te deixar animado, mas até por uma questão lógica. A maior população do planeta, em toda a história do planeta Terra, é a população de hoje. Não haverá uma população maior do que essa, de tantos homens e mulheres caídos, perdidos, pisando nessa terra e pisando nesse chão. Assim como não houve antes uma população tão grande assim. Isso só nos dá um sinal que a maior colheita também será feita nos nossos dias, nos dias da nossa oportunidade. Eu não sei quanto a você, mas isso me dá uma gastura grande, porque eu só tenho uma única chance, uma única oportunidade de viver essa vida que é passageira e de marcar a minha geração e de ver cidades sendo tocadas por um grande, um poderoso avivamento. Nós nos inspiramos com aquilo que Deus fez através de Wesley. Eu vou te dizer, eu nasci no dia 24 de maio, então eu fui predestinado para ser metodista e ter o coração aquecido. Mas preste atenção, o Senhor quer fazer algo novo entre nós.
O Senhor não quer apenas fazer de novo, Ele quer fazer algo novo, uma grande colheita, tempo de muita frutificação, de sinais e prodígios, de reuniões na sua igreja local poderosas, cheias da graça, da vida, da presença, da glória, do poder do Espírito Santo. Eu creio em igrejas fortes que estão sendo geradas e edificadas. Eu creio nisso, e uma grande colheita acontecendo. Mas primeiro você precisa enxergar no seu coração. Eu ensino tanto sobre fé e a importância de confessar. Quando Paulo diz, nós temos o espírito da fé, eu criei, por isso falei. Nós cremos e falamos, porque a fé não é muda, a fé não é calada, a fé fala. E a maneira bíblica de nós liberarmos fé no ensino do Novo Testamento é crendo e falando, crendo e declarando, crendo e confessando, abrindo a boca e confessando. Mas eu quero acrescentar um elemento aqui. Antes de Abraão confessar, primeiro Deus precisou mudar o coração dele. E foi o que mais demorou, 23 anos, para mudar o coração de Abraão. 3 meses para fazer o milagre. 3 meses de confissão. Preste atenção. Muitas vezes você quer confessar coisas e declarar coisas a respeito do seu ministério, mas sem antes você ter mudado a imagem no seu coração. Não funciona. Não é falar coisas positivas com a expectativa delas acontecerem. Não adianta a boca falar daquilo que o coração não vê. Falar com a boca para mudar o coração não resolve. Não adianta falar de forma positiva se no seu coração você está enxergando o seu ministério de maneira ruim. Não adianta falar de forma positiva se você enxerga a sua liderança de forma ruim, de maneira negativa. Não adianta falar de forma positiva. Preste atenção, simplesmente não vai acontecer. A sua boca tem que falar daquilo que o coração está cheio. Então primeiro o seu coração tem que ser cheio de uma imagem daquilo que Deus quer fazer. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Quem é líder de célula aqui? Primeiro você tem que mudar a imagem no seu coração a respeito da sua célula. Nem você tem vontade de estar lá. Quanto mais aquele povo, coitados, que são obrigados a estar lá junto com você. Você tem que mudar a imagem que você tem dentro de você. Enxergar uma célula saudável, frutífera, madura, povo faminto, sedento por revelação, povo comprometido com o reino de Deus, cheios de paixão missionária, uma célula cheia de gente, faltando lugar, com gente espalhada por todos os cômodos da casa. Primeiro você muda a imagem no seu coração. Aí você sai daqui dessa conferência completamente motivado, encorajado, tantas coisas que estão sendo acrescentadas em você, seu depósito espiritual está sendo cheio, e aí você vai continuar enxergando aqueles irmãos de maneira descomprometida, irmãos que não se envolvem com nada, irmãos que tudo é custoso. Nós pastores, preste atenção, temos a tendência de sempre esperar o pior do rebanho. Eles não querem se envolver, eles não querem se comprometer, eles são carnais, eles são religiosos, e aí usamos do púlpito para bater no rebanho, e nós achamos que uma palavra de condenação gera mudança de vida. Deixa eu te dizer, condenação não muda ninguém. Você não foi chamado para ferir a rocha, você foi chamado para falar a rocha. Fale a palavra da verdade, fale o evangelho, libera a palavra da fé, creia que vai acontecer, mas confesse e fale. Mas antes, deixa eu te dizer, mude a imagem que você tem no seu coração. Comece a enxergar um prédio lotado de pessoas, gente apaixonada por Jesus, gente que tem paixão missionária, paixão pelos perdidos, gente que tem ousadia em Deus, gente cheia de autoridade. Você podia dizer pelo menos amém. Eu não sei se você sabe, mas amém é uma oração. É a oração mais curta que existe na Bíblia.
Quando você fala amém, você está fazendo uma oração, você está dizendo: eu creio, eu tomo posse, eu me aproprio. A nossa igreja começou a crescer naquela capelinha, ficavam pessoas assim pelas janelas. Eu lembro que teve um culto na volta de um encontro, nós fazemos encontros evangelísticos lá. As pessoas tão animadas, não cabia mais ninguém ali. As pessoas subiam nas janelas, eu pensando: eles vão acabar com o meu ministério se alguém fizer um vídeo e compartilhar isso. Mas algo começou a acontecer. Fomos para uma tenda. A tenda para mim era uma glória. Em 20 e poucos dias nós compramos uma tenda, construímos uma tenda que comportava 500 pessoas. E quando eu cheguei dentro daquela tenda, eu pensei assim: o tanto de coisa que eu vou conseguir fazer aqui dentro. Mas agora o desafio era encher aquele espaço. E pensa num lugar quente era aquela tenda. E quando chovia, meu coração apertava na hora, porque chovia dentro da tenda. Mas, meus irmãos, que avivamento nós experimentamos ali. Aquela tenda lotada de gente, era fila de gente para usar o banheiro, e não comportava mais ninguém. Aquela glória de Deus, apagávamos todas as luzes, não tinha palco com fumaça, iluminação cênica, era só mover de Deus. E palavra revelada sendo ministrada, gente de várias partes da cidade indo para lá. Até que a tenda virou um caos e fomos para um hotel, multiplicamos a igreja em 3 igrejas e uma delas um hotel na Avenida Antônio Carlos, fazendo 5 cultos por domingo, aleluia. De lá nós fomos para um shopping, em frente à Lagoa da Pampulha. Meu maior desafio, pagando quase 50 mil de aluguel por mês, só de um shopping. Tinha dia que eu orava assim: Pai, tua palavra diz, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, mas me dá logo o pão do mês inteiro. Fui tão alargado. E a igreja cresceu, avançou. Hoje nós somos 5 prédios espalhados em Belo Horizonte. Vamos chegar em 400 células em nome de Jesus. Mas tudo primeiro foi uma imagem no meu coração que o Senhor mudou. A respeito de mim, a respeito daquela igreja, a respeito da minha equipe. Porque eles passaram a falar assim: pastor, você enxerga coisas em mim que eu mesmo não enxergo. Você acredita mais em mim do que eu mesmo acredito. Preste atenção. Tudo depende da imagem que você tem dentro de você. Então como é que foi com Abraão? Quando ele tinha 99 anos, Deus veio e disse para ele: seu filho vai nascer no ano seguinte. E aí Deus mudou o nome dele. Sarai passou a ser chamada de Sara, que significa princesa. E Abrão passou a ser chamado de Abraão, que significa pai de nações. Isso foi 1 ano antes de Isaac nascer. Como a gestação são 9 meses, concluímos então que foram 3 meses de confissão. Qual foi a confissão que Abraão fez? Quando Deus mudou o nome dele, Deus mudou também a confissão de fé na boca dele. Primeiro Deus mudou a imagem que ele tinha no seu coração. Olha para o pó, olhe para as estrelas. Depois que Deus mudou a imagem, Deus mudou a confissão. Por quê? Porque quando alguém perguntava o nome dele, o que ele dizia? O meu nome é Pai de Nações. Pai de Nações, que nome interessante é esse que você tem? E você tem quantos filhos? Ele respondia: nenhum, por enquanto. Mas eu sou Pai de Nações. E quando Sara gritava para ele que o almoço estava pronto, o que Sara gritava pela janela? Pai de Nações, vem almoçar. Pai de Nações, está na mesa. Pai de Nações, o almoço está pronto. E os vizinhos talvez diziam: tadinha dela, está com 90 anos. Está chamando o marido de Pai de Nações, está caducando já. Veja, preste atenção. 3 meses de confissão. Mas foram anos para ele mudar a imagem que tinha no coração. E desde que o nome dele mudou, a sua confissão mudou. 9 meses depois, Isaac nasceu. Antes de você confessar, primeiro você precisa ver dentro. Crie uma imagem dos seus cultos.
Crie uma imagem do mover de Deus acontecendo na sua igreja local. Amém? Hoje, eu estava nesses dias de conferência, e antes do culto começar, as reuniões começarem, marcada para 18 horas, 16 horas, 17 horas, uma fila enorme de pessoas, dando volta no quarteirão para entrar no prédio. E quando eu olhava para aquela cena, preste atenção, primeiro eu vi no meu coração, vou te contar um negócio aqui, sabe qual era o meu sonho? Era ter um pipoqueiro na porta da entrada da igreja. Sem eu contratar, é claro. Mas por quê? Porque quando o pipoqueiro vai para a porta da entrada de uma igreja, porque tem mover de Deus ali, tem gente ali. E agora não sai um pipoqueiro, eu penso assim, isso é sinal do mover de Deus entre nós. Mas vou te dizer, o mover de Deus pode crescer ao ponto de nós perdermos o controle das coisas. Mas o mover de Deus também pode diminuir e até deixar de existir. Tudo depende da imagem que você tem no seu coração. Então crie uma imagem dos seus cultos. Crie uma imagem do mover de Deus acontecendo lá na sua igreja local. Amém, meus irmãos? Cada semana, encontros das células poderosos, cheios da presença de Deus, cheios da glória de Deus. Veja acontecendo, veja pessoas chegando, veja pessoas se convertendo, veja pessoas nascendo de novo, veja uma equipe junto com você, veja uma equipe comprometida, homens e mulheres leais, veja colunas que Deus está levantando no seu ministério, veja e comece a falar. Porque quando você começa a confessar, a boca fala daquilo que o coração está cheio, porque como nós aprendemos, imagens geram pensamentos, pensamentos geram palavras, e palavras geram circunstâncias. Quero te perguntar nessa manhã, o que você vê? Eu estou completando 10 anos de ministério, né? E eu estou vivendo um desafio novo, porque alguns conhecem aqui o pastor Fábio, que caminhou comigo nesses 10 anos. Hoje ele está chegando chegou já em Portugal, vai passar uns dias ali, e agora ele vai morar na Inglaterra, vai fazer um mestrado, e vai cooperar com a revitalização de igrejas, plantação de igrejas, e tantas pessoas que caminharam comigo nesses anos, eu precisei enviar, e eu estou com a sensação que eu estou começando tudo de novo, novamente, treinando novamente a equipe, formando as pessoas novamente, e o meu coração tem um sentimento como se eu estivesse começando. Mas a palavra que eu tenho no meu espírito é que os próximos anos serão muito mais gloriosos, serão muito mais poderosos. Foi bom que vivemos até aqui, eu cresci muito, amadureci muito, você não tem ideia o tanto de experiência que o Senhor foi me dando, mas foi como se estivesse me preparando para aquilo que está acontecendo nessa próxima estação, nesse próximo ciclo que vai acontecer. E no meu coração há uma imagem, eu estou vendo coisas maiores, eu estou vendo obras maiores. Enche o seu coração também, enche o seu coração. Sabe o que eu vejo? Sabe o que eu vejo? Eu vejo cada bairro de Belo Horizonte com uma célula da nossa igreja. Sabe o que eu vejo? Reuniões de células, várias, numa mesma rua. E as reuniões vão acabar, e eles vão se encontrar no meio da rua, e vai começar uma outra reunião. Mas sabe o que eu vejo mais? Casas cheias da presença do poder de Deus, cada célula como um foco de avivamento, de mover de Deus, com pessoas falando em outras línguas, com os dons espirituais ativados, com enfermos sendo curados, com demônios sendo expulsos, com a palavra sendo liberada com vida, com graça, com poder. Sabe o que eu vejo mais? Cada célula como um luzeiro no meio do breu daquela cidade. Homens saindo das suas casas, homens e mulheres, com a Bíblia debaixo dos braços, prontos para pregar o Evangelho com ousadia, com autoridade. Sabe o que eu vejo mais? Eu vejo salas de aulas lotadas de homens e mulheres, sendo treinados, equipados para a obra do ministério. Gente faminta pela palavra, gente que ama a obra de Deus. Sabe o que eu vejo mais? Chácaras, sítios lotados de pessoas, com encontros com Deus. Vai sair tudo do
prédio da igreja, como se fosse uma grande rodoviária, tantos ônibus ao mesmo tempo. Eu vejo batismos de 1.000 pessoas, eu vejo batismo de 3.000 pessoas. Lá no Mineirinho vai ficar pequeno demais aquele lugar, de tanto avivamento e mover de Deus. O que você vê? O que você vê? Qual que é a imagem que você tem no seu coração? Qual que é a imagem que você tem dentro de você? Eu vejo coisas maiores. É tempo de muito. E como diz o bispo humano, você precisa ter sensibilidade para ouvir e ter coragem para obedecer, porque Deus está se movendo. Acho que você não está entendendo o que eu estou dizendo. Deus está se movendo. E o mover de Deus não é para alguns, não é para um grupo seleto de pessoas. Deus não tem seus preferidos. Se Deus está se movendo através de alguma igreja na sua cidade, saiba que Deus quer se mover através de você também. Se Deus tem levantado alguém para fazer algo de relevante nesse país, saiba que Deus tem isso para você também. Mas o mover de Deus é como um rio, nós não fabricamos. É como uma onda que nós não produzimos, nós apenas surfamos na onda do Espírito. Você tem que ter a sensibilidade para discernir quando Deus está se movendo e ser participante da história que Deus está escrevendo. O que você vê? O que você vê no seu coração nessa manhã? Fique de pé no seu lugar nessa hora e levanta os seus braços assim, suas mãos o mais alto que você puder, e comece a falar aquilo que você vê. Comece a falar o que você vê. Abra sua boca, não seja tímido nessa hora, em nome de Jesus. Mas fale, libere a palavra, mas fale com ousadia, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Deus está dizendo para você, olhe para o sul, olhe para o norte. É isso que eu vou te dar. Deus está te desafiando a ver coisas maiores. Esse é um tempo profético, porque é um tempo de transição. E você precisa ser participante daquilo que Deus está fazendo nos nossos dias. Foi muito bom. Deus fez grandes coisas. Chegamos até aqui. Mas agora o Espírito te convida a olhar para frente. Se sinta desafiado por Deus nessa manhã, carregando um grande sonho dentro de você, maior do que você mesmo. E a prova que o Senhor vai te dar é porque já aconteceu antes. A prova que nós chegaremos lá é porque nós já chegamos até aqui. Ele deu, Ele fez, Ele agiu, Ele operou. Eu vejo pastores sendo levantados, homens e mulheres cheios de graça, cheios do favor de Deus, homens e mulheres com encargo renovado no coração, cheios de paixão missionária, paixão pela colheita, homens e mulheres que falam com vida, com autoridade, com revelação. Eu vejo plantadores de igrejas sendo enviados, igrejas sendo multiplicadas, igrejas nascendo, igrejas sendo geradas nesse estado, em outros estados, em outras nações. Eu vejo igrejas sendo revitalizadas, igrejas fortes, saudáveis, maduras, multiplicadoras, frutíferas sendo levantadas. Eu vejo recursos chegando, provisão, suprimento, vindo de lugares inesperados. Oh, em nome de Jesus, abra a boca e fale, abra a boca e declare, libere a palavra nessa hora. O que você vê na sua cidade, o que você vê na sua igreja local, o que você vê entre as crianças, crianças cheias do Espírito, crianças que vão curar enfermos, expulsar demônios, crianças batizadas com o Espírito Santo, adolescentes que caminharão na contramão desse mundo, jovens entrando nas universidades com uma voz profética, testemunhando do Evangelho. O que você vê? O que você vê? O que você vê? O que você vê?
Continue falando, continue declarando, continue confessando em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Segure na mão do seu irmão nessa hora, por favor. Vamos fechar os corredores nessa hora. Levante a mão do seu irmão mais alto que você puder. Isso. Isso, continue falando, continue declarando. Há um ambiente profético, há uma atmosfera de fé, de conquista, de avanço. Oh, o Senhor está renovando sonhos no seu coração, projetos que um dia Ele plantou no seu coração. O Senhor está renovando nessa hora. Dons estão sendo ativados agora, em nome de Jesus. Aonde a morte, aonde a sequidão, o rio de Deus está trazendo vida. Há uma nova onda do mover de Deus, uma nova onda de favor vindo sobre essas igrejas. Oh, aleluia. Renova o chamado, Senhor. Renova o ministério, renova a visão, renova a paixão. Vinho novo sendo derramado, vinho novo sendo derramado. Aleluia. Faz o novo, Senhor. Faz algo novo, Senhor. Faz algo novo, Senhor. Uma nova chuva vindo sobre nós, gerando frutos maiores, uma colheita mais abundante. Há uma nova chuva do mover de Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levante a mão do seu irmão o mais alto que você puder, em unidade, em concordância. Nós vamos declarar juntos nessa hora. Diga: como igreja. Diga mais forte, diga: como igreja. Diga: como igreja. Nessa manhã nós declaramos que temos um só coração, um só propósito, uma só visão. Nós declaramos que um exército de líderes está sendo levantado para avançar, para conquistar, para tocar as cidades, para tocar os perdidos. Declaramos células frutíferas, multiplicadoras, sendo espalhadas por essas cidades. Diga: cada célula é como um foco de avivamento e de mover de Deus. Declaramos igrejas fortes, igrejas saudáveis. Declaramos que todos os planos de Satanás contra nós são cancelados, desligados, frustrados. Agora, em nome de Jesus. Diga: as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Diga: nós vemos e declaramos coisas maiores, obras maiores, uma grande colheita, uma pesca maravilhosa. Diga: nós declaramos que avançaremos, prosseguiremos, conquistaremos e transbordaremos. Se você crê, diga amém, diga aleluia. Celebra o Senhor no seu lugar.